toda crise, ela gera dano à reputação ou não? Não. Você tem como prevenir isso? Toda crise de reputação causa dano de imagem, mas nem toda crise de imagem causa dano de reputação. E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, Eduardo Prestes, ele que é sócio fundador da Crisis Solutions. Mas olha, antes de eu continuar esse papo aqui com o Eduardo, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e aproveitando falando dos patrocinadores. A Unique, gerando relevância e autoridade através de conteúdo e podcasts iguais a esse aqui, e os 2 cursos do Heroto Barbeiro, o Media Training para o mundo corporativo e Comunicar para chegar lá. Tô deixando tudo na descrição aqui os links para você acessar o site e obter mais informações. Mas agora sim, vamos começar o nosso bate-papo. E aí, Eduardo, tudo bom? Tudo bem, Fernando. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Pô, primeiro eu queria te agradecer por ter aceitado e vir aqui bater esse papo comigo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e principalmente depois a gente vai ver que o que você falou agora do Media Training do Heródoto, né, tem muito a ver com o que a gente faz. Depois a gente vai explicar para você. Que legal, bora. Ô Eduardo, vamos falar um pouquinho do começo da sua carreira, né? Você se formou em quê? Bom, eu sou engenheiro químico e também sou professor de química. Olha só. E depois lá na frente eu acabei fazendo, devido à atividade da Crisis, eu acabei fazendo algumas especializações e o meu mestrado é em comunicação. Então é o engenheiro que virou comunicador. Que legal. Então, você primeiro foi química para depois comunicação. E engenharia química. E nesse meio que você começou a trabalhar com crise? Bom, a história é mais ou menos a seguinte, resumindo. Como engenheiro químico, eu comecei a me envolver com as questões ambientais, que na década de 80 e 90, elas começaram a ser muito importantes para você formar uma mentalidade ambientalistas, né? E o foco do ambientalista era justamente a indústria química e a petroquímica. Então, nessa situação, eu fui enviado para a Europa para fazer uma especialização em questões ambientais emergentes. Porque não tinha muito conteúdo assim comparado com a Europa, né? Aqui no Brasil. Não, nem no mundo. Era uma coisa muito nova a questão ambiental, porque não tinha legislação. Então, veja só, aqui no Brasil, por exemplo, antes da lei dos crimes ambientais, se você fizesse a poluição de um rio, não tinha multa, não tinha como penalizar. Olha só que loucura. Não tinha como judicializar, não tinha lei. E fica ali podre e acabou, né? E era uma multa por algum tipo de infração, mas não existia a criminalização do ato vandalismo ambiental. Igual tem hoje, já um pouco igual tem hoje, que é muito bem controlado, muito bem regulado. Então, nessa época, a indústria química ela não sabia como tratar da questão quando ela era questionada, né? Das questões ambientais, ela não tinha narrativa, ela não sabia o que falar, ela não sabia o que fazer. E aí surgiu a questão do gerenciamento dessas situações, que ficou conhecido como gerenciamento de crises corporativas. Que é a especialização da Crisis Solutions. É a especialização da Crisis. Para quem não Esse movimento ele começou mais ou menos em 1979, lá com um acidente nuclear que ocorreu na usina da Pennsylvania, 3 Mile Island, que até então nunca havia na literatura ou na academia a menção à frase crisis management. Então, a partir de 79 que teve início esse movimento e essa especialização de alguns profissionais de RP, Public Relations, né, dos Estados Unidos, que começaram a desenvolver essa nova cadeira, né, chamada Crisis Management. Que legal. Ô, Eduardo, quando uma indústria nova vai se estabelecer num local,
Isso gera um impacto ambiental, né? Sempre. Bom, depende da sua atividade, né? Porque tem uma diferença entre dano ambiental e impacto ambiental. Ah, legal. Qual que é a diferença entre dano... O impacto ambiental Tá. é toda nova atividade que vai começar a ser executada numa biota ou num bairro ou numa região, você acaba causando um impacto. Tá. Por exemplo, você tem lá uma fábrica que vai moer café. Ela vai ter um odor e um ruído. Possivelmente, alguns pássaros da região vão se mudar, vão se incomodar. Não é um dano ambiental, é um impacto. Tá. E o impacto, às vezes, é positivo. Né? Só que o impacto ambiental pode ser positivo ou negativo. O dano é quando você causa, por exemplo, um efeito irreparável que não é positivo. Então, é a diferença entre o impacto ambiental e o dano ambiental. O impacto, por mais que ele seja negativo, às vezes tem como a empresa ou a indústria gerar uma compensação por isso, certo? Tem. Por exemplo, ó, você tem um bairro que moram 1.000 pessoas. De repente, ele começa a ser atraente e mudam para lá 15.000 pessoas. Você vai ter problema de automóvel, você vai ter problema de transeuntes, enfim, você vai Poluição. ter mais ruído. Isso aí é o impacto. Agora, a empresa, né, hoje em dia, ela é muito bem fiscalizada. Enfim, o dano ambiental já é uma coisa mais difícil de acontecer, mas acontece. Olha só, que doideira. Eduardo, como é que foi essa... porque trabalhar com isso não parece ser muito calmo e muito tranquilo, né? Não, Parece- é só novidade, todo dia. Parece assim que é um caminho onde você recebe várias ligações de madrugada. Eu tô certo ou tô errado? Mais ou menos nessa linha que você está falando. Porque, no fundo, quando você fala crise, você está falando de um problema. Tá? Então, hoje, as corporações, não importa se é um banco, se é uma indústria de agroquímico, se é um supermercado, se é uma petroquímica ou uma química, em um determinado momento ela vai ter um evento que vai ter desdobramento negativo. E a definição de crise é o desdobramento negativo de um evento. Você pega, por exemplo, um supermercado. Supermercado, ele não explode, ele não contamina, não causa dano ambiental, mas eventualmente você pode ter a segurança do supermercado causando dano a um cliente e você, de repente, você está na mídia nacional ou na mídia internacional, você vai ter uma censura de cliente, você vai ter boicote, você vai ter multa e no final você se envolveu numa situação que custa caro. Isso é nesse momento que se define a crise corporativa, certo? Exatamente, é o desdobramento de um fato negativo. Por exemplo, vazou petróleo e matou peixe, foi para a mídia, afetou o pescador, você já tem os desdobramentos do evento. Qual é o evento? O derramamento de petróleo. Qual é o evento? Caiu o prédio. Qual é o evento? Explodiu. Qual é o evento? Queimou. E aí você tem esses eventos deflagradores ou gatilhos, né, de crise. Normalmente, o pessoal te liga quando a bomba já explodiu, né? Não, hoje está mudando. Ah, é? Tá? Porque já está existindo uma mentalidade preventiva. Você pode fazer uma comparação muito simples com a questão da manutenção. Antigamente, as fábricas esperavam quebrar a máquina para fazer o conserto. Né? Hoje, você já faz uma manutenção preventiva. Tipo, antes de viajar, troque o pneu ou verifique se o motor está bom. Freio, óleo, né? Tudo. Isso já é prevenção. Então, as empresas já estão ficando espertas para a questão da prevenção. E a gente vai mais longe. Já existe hoje a manutenção preditiva que já avalia a parte qualitativa e a quantitativa de um evento ocorrer. Ou seja, você já está trabalhando com muito mais segurança. Tá? Só que quando eu falo desse jeito, dá a impressão que crise só acontece em indústria. Qualquer tipo de atividade empresarial
pode ter uma crise, que vai desde um show de rock, onde você tenha lá um pânico que alguém gritou, incêndio. Ou alguém deu um tiro para cima, ou todo mundo saiu alguém deu um tiro para cima, ou né? num restaurante que é invadido, enfim. O que você lê no jornal representa 5% do que acontece na vida real das empresas. Tá? Então... ou seja, nem tudo vai para a mídia, né? Não tem espaço, senão você teria que ter um jornal só de crise, né? Mas, de uma certa forma, as empresas estão ficando mais profissionais. Ô Eduardo, você diria que uma crise ela é pior quando ela vai para a mídia? A mídia, ela é uma alavancadora das crises. Mas a gente precisa entender o seguinte, tem muita gente que pensa que você resolve uma crise só usando a comunicação. Uhum. E tem gente que acha que você resolve uma crise sem usar a comunicação. Na realidade, uma crise ela tem duas dimensões que você tem que tratar simultaneamente. Uma é a solução de problemas decorrentes daquilo que você causou. E a outra é a comunicação. Porque não só a mídia, como qualquer outro stakeholder envolvido, ele quer sempre saber o seguinte: o que aconteceu, o que você fez, o que você está fazendo e o que você vai fazer. É assim que funciona na vida real, né? Uhum. Então, quem comunica uma situação de crise de uma empresa, a primeira coisa que o jornalista quer saber, fala para mim o que aconteceu. Pior ainda se você não sabe, né? Então, aí a pior situação acontece muito. Depois, o que você está fazendo? O que você fez? E o que você vai fazer? Essas são as 4 pernas da mesa chamada comunicação de crise. E, em paralelo, você tem que começar a resolver os problemas que o evento que você foi causador, né, ele foi o gatilho. O quanto que é prejudicial a questão da opinião pública? Porque, assim, uma vez que vai na mídia, as pessoas que estão ali acompanhando a mídia, elas começam a ter opinião. Olha aí o que eles fizeram, tá vendo? Ou umas tomam... Cada gente toma uma opinião, esse é outro partido. Outro engano, né? Uhum. A mídia, em um determinado momento, ela é o principal, né, interlocutor. Uhum. Lógico, ela vai, como eu disse, ela vai alavancar os problemas e vai causar uma avaliação da opinião pública. Uhum. Quando a opinião pública funciona sempre assim, ela recebe uma informação, ela avalia, ela julga e depois ela dá a sentença, né? Que pode ser às vezes uma sentença de morte. Então, quando chega nesse processo, nós estamos falando de danos à reputação. Uhum. Tá? Agora, nós temos situações mais simples onde eu tenho dano de imagem, que não é tão drástico quanto o dano de reputação. Então, uma empresa qualquer, num determinado momento, ela pode causar um problema, ela resolveu, a opinião pública esqueceu, e a opinião pública está esperando o quê? Para saber qual é a atitude que ela vai tomar em relação ao problema. Se a atitude dela for ao encontro da expectativa da opinião pública, está tudo resolvido. Toda crise, ela gera dano à reputação ou não? Não. Você tem como prevenir isso? Toda crise de reputação causa dano de imagem, mas nem toda crise de imagem causa dano de reputação. Isso você precisa estar... Qual que é a diferença? Da imagem e da reputação? Que é a seguinte, a crise de imagem ela é momentânea. Por exemplo, um diretor de uma empresa dá uma declaração que vai contra a diversidade, tá? Ou ele deixa transparecer que ele tem uma questão racial não resolvida. Ele deu essa declaração, no momento tem uma repercussão, mas as pessoas passam e as empresas ficam. Uhum. Tá? Então isso é um problema de imagem momentâneo. Não vai estragar a empresa para o resto da vida. Uhum. Agora, uma empresa, por exemplo, que, vamos supor, vai na área de turismo. Esse mês ela já teve 2 cancelamentos de excursão porque não tinha um avião disponível, e no mês que vem ela faz a mesma coisa, e no outro mês ela faz a mesma coisa. Aí lascou. Ela reembolsa todo mundo direitinho, mas quando você pergunta, empresa tal, deixa eu dar uma olhada no Reclame Aqui.
Pô, a reputação dela já era, né? Então, é muito difícil você recuperar a reputação. A imagem você trabalha e você reconquista uma boa imagem. Você acredita que a internet... Porque assim, quando você começou a trabalhar com crise e tudo mais, a gente não tinha esse movimento na internet igual a gente tem hoje, muito mais acentuado. Você acredita que a internet, ela potencializou os danos à reputação e danos à imagem da empresa? Ou você acredita que está mais ou menos a mesma coisa? Olha, tem duas maneiras de se olhar essa questão. Ela potencializa num determinado momento, mas a avalanche de problemas e de escândalos que você recebe todo dia no teu celular vai fazendo com que você esqueça o que aconteceu o mês passado. Ou seja, tem muita informação, né? Overdose não guarda, né? de informação. Não tem como guardar. Então, por outro lado, quando não tinha internet, uma coisa acontecia, e como não acontecia muita coisa, você guardava, você gravava. Hoje nós temos crises assim horríveis. Você vê, eu não vou dar nomes, mas você vai identificar uma crise na área da mineração que poluiu e matou. Nem se fala mais no assunto. Uhum. Apesar de que, no momento, todos os meios de comunicação, desde blog até os jornais internacionais, citavam o fato. Uhum. Deu para entender? Sim. Então, você como consultor, você tem que trabalhar essas nuances da questão. Legal. Qual que é o pior erro que uma empresa pode cometer no momento que a bomba explode? Tipo, estourou, deu a crise. Qual que é a pior coisa que a empresa pode cometer? Olha, não existe a pior, né? Existe a menos ruim. A gente até fez um vídeo sobre quais são as 10 atitudes que você não deve tomar quando você está numa situação de crise. Não, tem uma série delas, né? Eu posso citar algumas delas, mas não existe uma só. E todas estão no mesmo nível porque todas vão prejudicar o desenvolvimento ou o recrudescimento dessa situação. Que legal. E como você tinha comentado aqui do curso do Heródoto de Media Training, uma das partes de se trabalhar a crise também é ter esse jogo trabalhando a comunicação e o Media Training aí, até mesmo trabalhando os porta-vozes para se comunicar com a imprensa. Exato. Como eu falei para você, uma crise você não trata só na solução dos problemas ou só na comunicação, mas a comunicação é a segunda dimensão da crise. E num determinado momento, a comunicação passa a ser a parte mais importante da gestão ou do gerenciamento da crise. Porque chega um momento que você precisa se comunicar. Lembra que eu falei? A mídia quer saber o que aconteceu, o que você fez, o que você está fazendo, o que você vai fazer. Então, essas 4 pernas da comunicação, alguém tem que falar. E quando você fala, você está se comunicando com um stakeholder. O Media Training é um tipo de treinamento que ele foi desenvolvido numa determinada época e é um nome que expressa mais ou menos a necessidade de um executivo ou de qualquer gestor de uma empresa se comunicar com a mídia. Tá? Só que isso foi ampliado e hoje o conceito é: você tem que falar com vários stakeholders, não só com a mídia. A mídia ela tem um poder de divulgar, de alavancar a questão, mas na vida real, alguém tem que falar com o sindicato, alguém tem que falar com o promotor, alguém tem que falar com a família do cara que sofreu acidente, alguém tem que falar com os funcionários, que é a comunicação interna. Então, esse conjunto de interações que são feitas pelo gestor da empresa com os vários stakeholders seria um treinamento de como você falar. Que legal. Nós lá na Crisis, a gente desenvolveu um treinamento que a gente chama de a pós-graduação do Media Training, que é onde nós treinamos os executivos para
interações com stakeholders, é um treinamento avançado de interação com stakeholders, nós chamamos de TAIs. E o legal desse TAIs é que é o seguinte, eu não vou generalizar, mas normalmente nos treinamentos de como interagir com a mídia, você ensina o pessoal como falar. Uhum. Então, a entonação da voz. Não usa esse termo, aqui é melhor. É o como, evita isso. É o como falar. Uhum. E a gente percebeu que tinha uma brecha muito legal para a gente treinar o cara que já fez o Media Training em o que falar. Porque não adianta você falar muito bem, você está bem vestido, você não usar jargões e depois, na hora de o que falar, você se embaralha. Uhum. E a gente tem visto, nesses últimos tempos, executivos de grandes corporações que eram perfeitos no domínio da fala, mas às vezes falavam coisas indevidas. Olha só. Ô Eduardo, você comentou que essa questão da comunicação é a segunda dimensão da crise. Qual que é a primeira? Resolução de problemas decorrentes. Ou seja, como que vai ser resolvido, é isso? Como você vai resolver todos os desdobramentos. Pra você ter uma ideia... Na verdade, é minimizar o que aconteceu, né? Porque, por exemplo, a bomba explodiu. Não tem como você desplodir a bomba, né? Não, isso voltar aí você está falando, são coisas diferentes. Você está falando do evento. O evento não tem volta. Tá. Estourou a barragem e contaminou o rio, não tem volta. Esse é o evento. Agora, vamos ver quais são os desdobramentos do evento. Tá? Entendi. Eu tenho 50 famílias que perderam a casa. Eu tenho que ter imediatamente alguém da minha organização que vai atrás de resolver um problema de 50 famílias, vai atrás de hotel, vai atrás de alugar casa, enfim. Isso é resolução de problemas decorrentes do evento. E aí você vai ver que vai chegar o sindicato e vai falar para você, olha, você precisa dar um jeito de adiantar o salário desses caras, porque as famílias dos caras que morreram vão ficar sem dinheiro. Você percebeu? Então você tem uma série de problemas decorrentes do gatilho inicial, deflagrador, que você tem que começar a resolver. A mídia vai chegar e falar, ó, nós queremos uma coletiva, tá? Amanhã. O que você vai falar é comunicação, mas organizar essa coletiva é você resolver problema decorrente. Então, um evento hoje, eu vou te dar um exemplo bem interessante. Ó. Intoxicação alimentar numa fábrica que estava fazendo uma parada de manutenção e tinha 1.000 pessoas lá trabalhando e eles se contaminaram com o alimento. Você tem, em média, umas 200 a 300 ações que você vai ter que botar para funcionar. São todas as resoluções de problema decorrente da intoxicação alimentar de 1.000 pessoas. Tipo, o cara vai lá para o ambulatório médico, mas ele já está vomitando. E aí, o que eu faço? Como é que eu vou transportar esse cara para casa? Ele tem dinheiro para comprar remédio? Enfim, isso aí gera uma coisa que a gente chama de plano antecipativo. Você sabe que aquele evento já ocorreu com o teu concorrente, já ocorreu 10 anos atrás, já ocorreu ano passado, pode ocorrer com você. Ou pode ocorrer de novo com você. Então, a área de crise, ela desenvolve um planejamento que a gente chama de plano antecipativo. Eu sei que aquilo tem uma alta probabilidade de ocorrência, então eu já trabalho com um plano, caso aquilo ocorra, rapidamente eu já tenho todas as ações, eu não preciso ficar pensando, eu não tenho que falar, não, o que eu vou fazer primeiro, né? Então a gente já tem esse plano antecipativo para determinadas vulnerabilidades que a gente chama, né? E são coisas que podem acontecer com determinado tipo de negócio. Olha só. Eduardo, nós falamos da primeira dimensão da crise e da segunda dimensão da crise. Claro, não dá pra gente abordar todas, mas quantas que existem? 2. Ah, então tá bom. Então falamos todas. Basicamente. Só que hoje o gerenciamento de crise já entra num campo que a gente chama da metafísica, que vai além da realidade. Porque envolve percepção, envolve comportamento. É bem complexo. Você hoje gerenciar uma crise no mundo que nós vivemos, digitalizado, com as mídias sociais e os stakeholders envolvidos, não é fácil. Não é fácil, é.
Imagina. E a regra que tem é a seguinte: crise custa caro. Crise mal gerenciada custa muito, muito caro. Muito bom, isso aí. Eduardo, eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui bater esse papo comigo, levar esse conteúdo relevante para os empresários, para os C-levels, inclusive os empreendedores. Às vezes a empresa é pequena, mas às vezes cresce, né? E a pessoa nem sabe, né? Não importa o tamanho da organização. Hoje, toda organização está sujeita a ter uma situação de crise corporativa. Como ela vai se estruturar depende muito do tamanho dela, do que ela tem a perder, né? E do que ela precisa manter de imagem e reputação e manter seus lucros. Nós temos crises hoje em dia que o custo dela às vezes é muito maior do que o lucro anual. Uau! Principalmente, só para concluir, 2 fatores hoje que são muito importantes, que tomam muito dinheiro das empresas, é a questão ligada à lei anticorrupção, que você pode ter uma multa até 20% do faturamento bruto do ano anterior, imagina só. E agora a Lei Geral de Proteção dos Dados, que também são multas altíssimas, né? Sem falar na questão das ações que vão vir por parte das pessoas que tiveram seus dados revelados. Divulgados, Isso é complicado então, também. Hoje, as crises estão passando por um outro patamar que vai definir a existência ou não de uma empresa. Olha só. Eduardo, todo mundo que vem aqui, eu dou um presente. Então, esse exemplar aí do mundo corporativo, por dentro do mundo corporativo do Heródoto Barbeiro é seu. Você pode levar, inclusive está autografado. Então, o Heródoto, para mim, eu sou fã dele, é um dos meus gurus, né? A gente sempre se baseou nele para a gente entender o funcionamento da mídia e o Media Training. Então, para mim, isso aqui é um presente que eu vou guardar com muito carinho. Que legal, obrigado, viu? E olha, se você está precisando aí conhecer mais a respeito de crise corporativa, eu recomendo que você entre em contato com a Crisis Solutions. Inclusive, eles têm uma série de vídeos lá no YouTube que pode te ajudar a esclarecer algumas dúvidas que você tenha sobre o assunto, tá bom? Outra coisa, lembrando os patrocinadores, a Unique, gerando relevância e autoridade por meio de conteúdo e podcasts iguais a esse aqui, e os 2 cursos do Heródoto Barbeiro, altamente recomendado pelo professor, aí o sócio fundador da Crisis Solutions, o Media Training para o mundo corporativo e comunicar para chegar lá. Tô deixando todos os links aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade.